Narração de livro ordenado por Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu joia, muito grata. Sobre a psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos. Jung. Dedicado à minha esposa. No vasto campo da inferioridade psicopática, do qual a ciência separou os quadros mórbidos da epilepsia, histeria e neurastenia, encontramos poucas observações que se refiram a estados raros da consciência sobre os quais os autores ainda não chegaram a um acordo. São aquelas observações, que aparecem esporadicamente na literatura, sobre narcolepsia, letargia, automatismo ambulatório, amnésia periódica, duplications, sonambulismo, fantasias patológicas, mentira patológica, etc. Estes estados são atribuídos em parte à epilepsia, à histeria, ao esgotamento do sistema nervoso e à neurastenia. Às vezes também se lhes confere a dignidade de doença sui generis. Os próprios pacientes passam às vezes por uma série de diagnósticos, desde a epilepsia, chegando à histeria e até à insanidade simulada. Por um lado, é muito difícil e, em alguns casos, impossível, separar estes estados das neuroses mencionadas e, por outro, certos traços apontam para além do campo da inferioridade patológica, para uma afinidade mais que simplesmente analógica com fenômenos da psicologia normal, inclusive da psicologia do supranormal, do gênio. Por mais que os fenômenos individuais neste campo sejam distintos um do outro, não existe caso algum que não esteja ligado de perto a outro caso típico, através da ponte de um caso intermédio. Esta afinidade tem extensão profunda no quadro mórbido da histeria e da epilepsia. Recentemente levantaram-se inclusive vozes dizendo não existir um limite definitivo entre epilepsia e histeria e que a diferença entre elas só aparecia nos casos extremos. Assim diz, por exemplo, B. Stephens, chegamos naturalmente à conclusão de que a natureza da histeria e da epilepsia não diferem em princípio uma da outra, mas que é a mesma causa patológica que se manifesta apenas sob forma, intensidade e duração diferentes. A delimitação da histeria e de certas formas limítrofes de epilepsia com a inferioridade psicopática hereditária ou adquirida encontra igualmente as maiores dificuldades. Os sintomas de um ou de outro quadro clínico penetram por vários lados e profundamente no campo vizinho, de modo que é preciso violentar os fatos se quisermos examiná-los em separado, como pertencentes a este ou aquele campo. Separar a inferioridade psicopática do normal é algo totalmente impossível. A diferença é apenas o mais ou o menos. Na mesma dificuldade incide a classificação no campo da própria inferioridade. Aqui só podemos extrair certos grupos em geral que se cristalizam em torno de um centro marcado por caracteres bem típicos. Abstraindo dos dois grandes grupos da inferioridade intelectual e emocional, restam-nos ainda as inferioridades de coloração eminentemente histérica, epiléptica, epileptoide, ou neurastênica, que não são marcadas pela inferioridade do intelecto nem da emoção. É neste campo, inacessível a uma classificação segura, que tem lugar de preferência aqueles estados acima referidos. Conforme se sabe, podem manifestar-se fenômenos parciais de uma típica epilepsia ou histeria, ou podem existir separadamente no campo da inferioridade psicopática,
onde sua qualificação como epiléptico ou histérico é devida muitas vezes a fenômenos secundários, insignificantes e acessórios. Costumamos incluir o sonambulismo entre as doenças histéricas porque às vezes é manifestação parcial de grave histeria ou porque vem acompanhado de sintomas mais leves, assim ditos histéricos. Binet diz: não existe um sonambulismo, um estado nervoso sempre idêntico a si mesmo, existem sonambulismos. Como manifestação parcial de grave histeria, o sonambulismo não é um fenômeno desconhecido, mas como entidade patológica especial, como doença sui generis, deve ser muito raro, conforme se conclui da escassez de literatura alemã competente. O chamado sonambulismo espontâneo, calcado numa inferioridade psicopática de coloração histérica, não é um fenômeno muito frequente e estes casos mereceriam um estudo mais acurado, pois apresentam às vezes uma série de observações interessantes. A senhorita é, de 40 anos, solteira, contadora de uma grande casa comercial, não apresentava nenhum problema hereditário. No máximo se podia dizer que um irmão dela, após uma desgraça familiar e doença, ficou levemente nervoso. Boa educação, caráter alegre e bem disposto, não conseguia economizar, sempre tinha algo grande na cabeça. Era muito prestativa, terna, fazia muito por seus pais que viviam em condições modestas e também por outras famílias. Apesar disso, não se sentia feliz, pois achava que não era bem compreendida. Sempre tivera boa saúde, mas nos últimos anos teve que ser tratada por causa de dilatação do estômago e de uma solitária. Durante a doença, os cabelos dela embranqueceram. Mais tarde foi também acometida de tifo. Seu noivado terminou porque o noivo morreu de paralisia. De 1 ano e meio para cá a paciente estava muito nervosa. No verão de 1897 submeteu-se a uma hidroterapia e mudança de ares. Contou que há aproximadamente 1 ano lhe ocorreram muitas vezes no trabalho momentos em que suas ideias ficavam como que paradas, mas sem que adormecesse. Apesar disso não cometia erros em suas contas neste estado. Mas, quando isso lhe ocorria na rua, ia em geral a lugares errados, percebendo depois que não estava na direção certa. Nunca teria havido vertigens ou desmaios. Sua menstruação sempre fora regular, sem dores, a cada 4 semanas, desde que ficou nervosa e extenuada, passou a menstruar de 2 em 2 semanas. Há bastante tempo vinha sofrendo de dor de cabeça constante. Como contadora de grande casa comercial, a paciente executava um trabalho penoso e o fazia com grande capacidade e eficiência. No último ano, além do trabalho profissional, passou por todo tipo de contrariedades. O irmão teve que divorciar-se, ela teve que assumir o cuidado da casa dele, tratando dele e de seu filho bastante doente. Para recuperar-se, viajou no dia 13 de setembro para a casa de uma amiga no sul da Alemanha. A grande alegria de rever a amiga depois de muito tempo e a participação numa festa tornaram impossível o descanso necessário. No dia 15, contrariando totalmente seu hábito, bebeu, junto com a amiga, meio litro de vinho tinto. Depois disso, foram passear num cemitério. Aí ela começou a arrancar flores dos túmulos e a escavar com as mãos as sepultaras. Depois,
não se lembrou de nada disso. No dia 16 permaneceu na casa de sua amiga sem que nada de especial acontecesse. No dia 17, a amiga a trouxe para Zurique. Durante a viagem conversou normalmente, mas dizia estar muito cansada. Uma conhecida acompanhou-a a caminho da clínica e ao chegar lá encontrou 3 rapazes que ela identificou como sendo os 3 mortos que ela havia desenterrado. Queria, agora, ir ao cemitério que existia nas proximidades e só a muito custo foi levada para dentro da clínica. A paciente era pequena, franzina e levemente anêmica. O lado esquerdo do coração um pouco dilatado, nenhum sopro claramente perceptível, alguns batimentos duplos. Na região mitral ruídos especialmente fortes. A amortização hepática só atingia a borda da costela superior. Reflexos patelares algo intensos, nenhum outro reflexo tendinoso. Nada de anestesias e analgesias, nenhuma paralisia. Um exame perfunctório do campo de visão não demonstrou nenhuma deficiência. Os cabelos da cabeça bem claros, de um grisalho amarelado. No mais, a paciente aparentava a idade que tinha. Contou suas vivências e os acontecimentos dos últimos tempos com muita clareza, só não se lembrava do acontecido no cemitério de Sei diante da clínica. Na noite de 17 para 18, em conversa com a enfermeira, disse que via o quarto cheio de mortos que apareciam como esqueletos. Não tinha medo algum, mas se admirava de que a enfermeira não os visse também. Uma vez foi até a janela. De resto permaneceu quieta. Na manhã seguinte, na cama, via sempre de novo esqueletos, depois do almoço não mais. Na noite seguinte, por volta das 4 horas, acordou e escutou as crianças mortas do cemitério próximo gritando que haviam sido enterradas vivas. Quis sair para desenterrá-las, mas deixou que a segurassem. De manhã, às 7 horas, ainda em estado de delírio, lembrou-se perfeitamente do acontecido no cemitério de Sei diante da clínica. Contou que no cemitério de Sé queria desenterrar as crianças mortas que chamavam por ela. As flores ela só as arrancara para limpar as sepultaras e poder abri-las. Neste estado foi-lhe dito pelo professor Bleuler que ela se haveria de lembrar de tudo isso também quando estivesse em estado normal. Nesta manhã ainda dormiu algum tempo, acordou lúcida e se sentia bastante bem. Lembrou-se realmente dos incidentes, mas comportou-se de maneira indiferente em relação a eles. Nas noites seguintes, com exceção das de 22, 23, 25 e 26 de setembro, teve novamente curtos acessos de delírio em que lidava com mortos. Os acessos divergiam entre si quanto aos detalhes. 2 vezes viu mortos em sua cama, contudo, parecia não tê-los. Preferia sair da cama para não irritar os mortos. Muitas vezes queria até sair do quarto. Após algumas noites tranquilas, aconteceu, na noite de 30 de setembro para 1 grau de outubro, um rápido acesso durante o qual foi à janela e chamou pelos mortos. Durante os dias estivera sempre lúcida neste tempo todo. No dia 3 de outubro, segundo ela mesma contou, estando em plena consciência, viu na sala de visitas uma grande quantidade de esqueletos. Ainda que duvidasse da realidade dos esqueletos, não conseguia convencer-se de que se tratava de alucinação.
Na noite seguinte, entre meia-noite e 1 hora, a maioria dos acessos anteriores havia acontecido neste horário. Lidou novamente com os mortos, pelo espaço de uns 10 minutos. Sentou-se na cama, fixou os olhos num canto e disse: agora eles vêm, mas ainda não são todos, podem vir, a sala é grande que chega, todos terão lugar. Quando todos estiverem aqui, também virei junto. Deitou-se então com as palavras: agora estão todos, e voltou a dormir. Na manhã seguinte não se lembrava de nada. Acessos bem curtos aconteceram ainda nas noites de 4/5, 6/7, 9/10, 13/14 e 15/16 de outubro, entre meia-noite e 1 hora. Os últimos 3 coincidiram com o período da menstruação. A enfermeira tentou várias vezes conversar com ela, mostrava-lhe os lampiões acesos na rua e as árvores, mas a paciente não reagia a esta conversa. Desde então, os acessos pararam por completo, mas a paciente se queixava de uma série de incômodos que já sentia antes dos últimos acontecimentos. Queixava-se de dor de cabeça que aumentou até um ponto insuportável na manhã após um acesso, como disse a paciente. 0,25 sacs. Lácteos ajudaram prontamente. Reclamava então da dor nos 2 antebraços que, segundo descrição dela, mais se assemelhava a uma tendinite. A saliência do bíceps ela a interpretava como inchação e queria ser massageada. Objetivamente nada havia a tratar, e quando as queixas eram ignoradas o mal desaparecia. Devido a uma inflamação na unha de um dedo do pé, queixou-se muito e por longo tempo, mesmo depois de sarada a inflamação. Muitas vezes tinha sono inquieto. A doente recusou seu consentimento para uma hipnose contra os acessos noturnos. Mas finalmente resolveu submeter-se a um tratamento hipnótico devido às dores de cabeça e às perturbações no sono. Mostrou-se facilmente influenciável e já na primeira sessão caiu em profundo sono, com analgesia e amnésia. Em novembro foi novamente perguntada se lembrava do acesso de 19 de setembro para o qual fora sugestionada sua capacidade de recordação. Já lhe causava dificuldade lembrar-se disso, finalmente conseguiu narrar apenas o principal, os detalhes já os havia esquecido. É preciso dizer que a paciente não era supersticiosa e, quando saudável, nunca se interessou muito pelas coisas suprassensíveis. Durante todo o período do tratamento, que terminou no dia 14 de novembro, chamou a atenção a grande indiferença da paciente em relação à doença e, inclusive, a melhora. Na primavera seguinte, a paciente se apresentou de novo para tratamento ambulatorial das dores de cabeça que haviam voltado lentamente devido ao trabalho cansativo dos últimos meses. De resto, seu estado de saúde não deixava nada a desejar. Constatou-se que já não se lembrava dos acessos do outono passado, nem daquele do dia 19 de setembro ou dos anteriores. Mas, sob hipnose, conseguia narrar bastante bem os acontecimentos no cemitério, diante da clínica e durante os ataques noturnos. Devido às alucinações típicas e devido à sua configuração geral, nosso caso lembra os estados que von Kraftebing descreve como estados protraídos de delírio histérico. Diz ele, são casos mais brandos de histeria onde se manifestam estes estados de delírio.
O delírio histérico protraído tem sua raiz num esgotamento temporário. As comoções parecem fomentar seu aparecimento. A recaída é fácil. Na maioria das vezes encontramos o delírio de perseguição juntamente com um forte medo reativo, depois o delírio religioso e erótico. Não são raras as alucinações de todos os sentidos. As mais frequentes e importantes, contudo, são as ilusões de ótica, de olfato e de tato. As alucinações de ótica são em geral visões de animais, cortejos fúnebres, procissões fantásticas onde abundam mortos, diabos, fantasmas e coisas semelhantes. As ilusões auditivas são simples efeitos acústicos, gritaria, estrondos, estampidos, ou verdadeiras alucinações, muitas vezes de conteúdo sexual. As visões fúnebres de nossa paciente e a manifestação delas através de acessos lembram estados que são observados às vezes na epilepsia histérica. Ali também aparecem as visões específicas e, ao contrário do delírio protraído, estão ligadas aos acessos individuais. Darei 2 exemplos. Uma senhora de 30 anos, com grande histeria, tinha estados crepusculares de delírio durante os quais era torturada com alucinações assustadoras, via como os filhos lhe eram arrebatados, como eram devorados por animais ferozes etc. A paciente tinha amnésia quanto ao conteúdo desses acessos. Uma paciente de 17 anos, também com grave histeria, via em seus acessos o féretro de sua falecida mãe que dela se aproximava para levá-la consigo. A paciente tinha amnésia quanto aos acessos. Os casos citados são histerias graves onde a consciência atua em estágios profundos de sonho. Somente a natureza dos acessos e a estabilidade das alucinações mostram certa afinidade com nosso caso que a este respeito tem múltiplas analogias com estados histéricos correspondentes como, por exemplo, com aqueles casos em que um choque psíquico, estupro etc., foi a causa do surgimento de acessos histéricos e onde o fato gerador é outra vez experimentado na forma de um estereótipo alucinatório. Mas nosso caso tem um cunho específico por causa da identidade da consciência nos diversos acessos. Trata-se de um etant second, segundo estado, com memória própria, mas separado do estado de vigília por uma total amnésia. É isto que o diferencia dos estados crepusculares mencionados acima e se aproxima dos chamados estados sonambúlicos. Charcot divide os sonambulismos em 2 formas básicas. Um delírio com evidente falta de coordenação das ideias e ações. 2. Delírio com ações coordenadas. Este estado se aproxima daquele em que a pessoa está acordada. Nosso caso pertence a esta última forma. Se entendermos por sonambulismo um estado de vigília sistematicamente parcial, então, ao se falar dessa afecção, é preciso considerar também os casos particulares de amnésia que acontecem por causa de ataques e que volta e meia são observados. Com exceção do sonambulismo noturno, são esses os estados mais simples de vigília sistemática e parcial. O caso mais interessante já publicado é, sem dúvida, o de Naef. Refere-se a um senhor de 32 anos que, com pesada carga hereditária, apresentava muitos sinais de degeneração, em parte funcionais e em parte anatômicos. Devido a excesso de trabalho teve, já aos 17 anos,
um estado crepuscular característico com alucinações que durou alguns dias e que desapareceu com a súbita recuperação da memória. Mais tarde sofreu de muitas vertigens com palpitações e vômitos, mas esses ataques nunca se deram com perda de consciência. Acometido de doença febril, viajou de repente da Austrália para Zurique, onde passou algumas semanas despreocupado e feliz, só voltando a si quando leu no jornal a notícia de seu repentino desaparecimento na Austrália. Teve em parte uma amnésia total e retrógrada pelo período de vários meses abrangendo sua viagem à Austrália, a estadia ali e a viagem de volta. Asam publicou um caso de amnésia periódica. Albert X, rapaz de 12 anos, com sintomas histéricos, foi acometido, no correr de alguns anos, por diversos estados de amnésia em que, durante várias semanas, não se lembrava de como ler, escrever, fazer contas e, em parte, falar. Entre mentes, intervalos de comportamento normal. Proust publicou um caso de automatisme ambulatoire, automatismo de locomoção, com base evidentemente histérica, que se distingue do caso de Naef pelo número maior de ataques. Um homem de 30 anos, com boa formação intelectual, apresentava todos os sinais de grande histeria, era muito sugestionável e tinha de tempos em tempos e muitas vezes por influência de comoções ataques de amnésia que se prolongavam de 2 dias até algumas semanas. Nesta situação, viajava, visitava parentes, na casa deles destruía alguns objetos, fazia dívidas, sendo inclusive levado a julgamento e condenado por acte de filoterie, atos de espertalhão. Caso semelhante de instinto nômade relata Boetiel, uma viúva de 22 anos, gravemente histérica, apavorou-se devido à premente necessidade de uma cirurgia de salpingite, saiu do hospital onde estivera internada até então e entrou em estado sonambúlico do qual acordou após 3 dias com amnésia total. Nesses 3 dias percorreu em torno de 60 quilômetros procurando sua filha. William James narra um caso do tipo ambulativo, heavy. Ansel Bourne, pregador itinerante, 30 anos, psicopata, tinha às vezes ataques de perda de consciência durante 1 hora. Certo dia, 17 de janeiro de 1887, desapareceu de Greene, depois de haver retirado de um banco $551. Ficou desaparecido por 2 meses. Durante este tempo dirigiu, como a J. Brown, um pequeno armazém em Norristown, Pensilvânia, cuidando normalmente de todas as compras, ainda que nunca tivesse feito isto antes. No dia 14 de março acordou de repente e voltou para casa. Amnésia total com referência ao período. Mesne publicou o seguinte caso: 27 anos de idade, sargento da tropa africana, ferido no osso parietal em Basilis. Teve durante 1 ano, até o ferimento sarar, uma hemiplegia que desapareceu com a cura da ferida. Durante o período de convalescença, teve ataques de sonambulismo com forte diminuição da consciência, as funções sensoriais, com exceção do tato e de pequena parte da visão, ficaram paralisadas. Os movimentos possuíam coordenação, mas a objetividade deles para vencer empecilhos ficou fortemente limitada. Durante os ataques, o paciente apresentava uma estranha mania de acumular coisas.
No decorrer de várias manipulações, era possível atribuir à sua consciência um conteúdo alucinatório, se, por exemplo, lhe fosse dado nas mãos um pedaço de pau, ele se imaginava num cenário de guerra. Considerava-se em postos avançados, via o inimigo se aproximando, etc. Gnon e Sophie Volt, fizeram a seguinte experiência com histéricos, colocaram diante dos olhos de uma paciente em estado de ataque histérico um vidro azul. Ela sempre via nele a figura de sua mãe no céu azul. Um vidro vermelho mostrava-lhe uma ferida sangrando e um vidro amarelo uma vendedora de laranjas ou uma senhora de vestido amarelo. O caso de Mesne lembra os casos de brusca diminuição da memória. McNish conta um caso semelhante: jovem senhora, aparentemente sadia, caiu de repente num sono profundo, de duração anormal e aparentemente sem sintomas prodrômicos. Ao acordar, esquecerá as palavras e as noções das coisas mais simples. Teve que aprender novamente a ler, escrever e calcular. No aprendizado disso fez rápidos progressos. Após um segundo ataque de sono, acordou no estado normal anterior sem se lembrar do episódio intermédio. Durante mais de 4 anos se alternaram esses estados em que a consciência mostrou continuidade dentro dos dois estados, mas estava separada pela amnésia da consciência do estado normal. Estes casos selecionados de mudanças heterogêneas da consciência lançam certa luz sobre o nosso caso. O caso de Naef mostra 2 eclipses esteriformes de memória, caracterizando-se um deles pelo surgimento de obsessões e o outro, por causa da longa duração, por diminuição da consciência e nomadismo. Os impulsos peculiares e inesperados estão bem claros, sobretudo nos casos de Proust e Mesne. Podemos colocar perfeitamente em paralelo com isso o arrancar instintivo de flores e o revolver sepultaras de nosso caso. A continuidade da consciência, demonstrada por nossa paciente nos acessos individuais, lembra o comportamento da consciência no caso de McNish, devendo por isso nosso caso ser considerado um fenômeno transitório de consciência alternada. O conteúdo alucinatório e onírico da consciência diminuída em nosso caso parece não justificar a inclusão sem mais desse caso naquele grupo da dupla consciência, duplications. As alucinações no segundo estado apresentam uma certa criatividade que parece condicionada por sua autossugestionabilidade. No caso de Mesne, vemos o surgimento de fenômenos alucinatórios por simples estímulo táctil. A subconsciência da paciente usa as percepções para a construção automática de cenários complicados que, então, prendem a consciência diminuída. No caso das alucinações de nossa paciente, temos que pensar em algo semelhante, ao menos as condições externas sob as quais acontece o surgimento das alucinações parecem reforçar nossa suposição. O passeio pelo cemitério induz a visão dos esqueletos. O encontro com os 3 rapazes desperta a alucinação de crianças enterradas vivas cujas vozes a paciente ouve de noite. A paciente chegou ao cemitério em estado sonambúlico que dessa vez era especialmente intenso devido à ingestão de álcool, pratica ações instintivas das quais sua subconsciência recebe sem dúvida algumas impressões. O papel que o álcool aqui desempenha não deve ser menosprezado. Segundo a experiência, ele atua sobre estados semelhantes não só de forma agravante, mas deve-se atribuir a ele também, como a qualquer outro narcótico, certo aumento da sugestionabilidade.
As impressões obtidas no sonambulismo evoluem subconscientemente como vegetação autônoma e se manifestam finalmente como alucinações na percepção. Com isso, nosso caso se vincula estreitamente aos estados oníricos sonambúlicos que são atualmente objeto de aprofundados estudos principalmente na Inglaterra e na França. Os lapsos de memória que pareciam inicialmente sem conteúdo recebem, através de eventual autossugestão, um conteúdo que se amplia automaticamente até certo grau, mas que, num desenvolvimento ulterior, talvez sob a influência da melhora incipiente, chega a estagnar e, finalmente, com o início da cura, desaparece completamente. Sobre a implantação de sugestões num estado parcial de sono, Binet e Ferre fizeram diversas experiências. Mostraram, por exemplo, que bastava colocar um lápis na mão anestesiada de um histérico para obter, de pronto, longas e automáticas cartas que eram totalmente estranhas à consciência do paciente. Estímulos cutâneos em regiões anestesiadas são percebidos às vezes como imagens visuais ou ao menos como representações visuais vivas que surgem automaticamente. Estas transmutações autônomas de estímulos simples devem ser consideradas como o fenômeno primário do surgimento de ilusões sonambúlicas. Mesmo na esfera da consciência acordada, acontecem em alguns casos fenômenos análogos. Goethe conta, por exemplo, que quando estava sentado, com a cabeça inclinada para a frente, e se imaginava vivamente uma flor, via como ela se mudava automaticamente, ocorrendo novas combinações de formas. No estado meio acordado, estes fenômenos são relativamente frequentes, sendo conhecidos como alucinações hipnagógicas. Os automatismos, conforme vimos no exemplo de Goethe, diferem dos fenômenos sonambúlicos propriamente ditos, pois a representação inicial neste caso é consciente e o desenvolvimento ulterior do automatismo se mantém dentro dos limites colocados pela representação inicial, portanto dentro dos limites do simplesmente motor ou visual. Se a representação inicial cair abaixo do limiar da consciência, ou se nunca tiver sido consciente, e o desenvolvimento automático passar para campos vizinhos como, por exemplo, se a percepção da flor viesse também associada à ideia de uma mão que acolhesse, ou com a ideia do cheiro da flor, perderíamos toda a possibilidade de delimitar o automatismo em estado de vigília daquele que ocorre em estado sonambúlico. O único marco diferenciador seria então apenas o mais ou menos. Falamos, no primeiro caso, de alucinações em estado de vigília da pessoa sadia e, no outro, de visões oníricas do sonâmbulo. A qualificação dos ataques de nossa paciente como histéricos ganha em certeza se pudermos demonstrar que as alucinações provavelmente têm origem psicógena. Isto foi confirmado pelos incômodos da paciente, dores de cabeça e tendinite, que se mostraram acessíveis a um tratamento por sugestão. O único fator que o diagnóstico de histeria não leva suficientemente em consideração é o etiológico, pois seria de se esperar a priori que no decorrer de uma doença, que corresponde perfeitamente à cura de um esgotamento através de repouso, se encontrassem cá e lá características que pudessem ser interpretadas como sinais de esgotamento. Surge, portanto, a questão se os ataques a princípio parecidos com lapsos de memória e, mais tarde, sonambúlicos não poderiam ser tomados como estados de esgotamento e, respectivamente, como crises neurastênicas.
Sabemos que no campo da inferioridade psicopática podem ocorrer diversas espécies de estados epileptoides que sem dúvida devem ser atribuídos à epilepsia ou histeria. C. Westphal diz textualmente, baseado em diversas observações, digo que os referidos ataques epileptoides são um dos sintomas mais gerais e frequentes. Fazem parte do grupo de doenças que incluímos entre as doenças mentais e neuropatias e que não é determinante para o caráter e forma da doença e nem para seu desenrolar e prognóstico a simples presença de um ou mais ataques epilépticos ou epileptoides. Empreguei aqui o conceito epileptoide no sentido mais amplo para o próprio ataque. Os fatores epileptoides de nosso caso não precisam ser ressaltados, pode-se objetar que a coloração de todo o quadro seja extremamente histérica. Mas contra isso é preciso dizer que nem todo sonambulismo é eu ipso histérico. Acontece às vezes que estados típicos de epilepsia sejam colocados, por pessoas competentes, diretamente em paralelo com estados sonambúlicos, ou considerados diferentes do estado histérico somente pela ocorrência de autênticas convulsões. Mostra que também podem ocorrer crises no terreno da inferioridade neurastênica, o que muitas vezes confunde o diagnosticador. Um conteúdo definido de ideias pode, inclusive, repetir-se estereotipadamente nas crises individuais. Recentemente também Morchen publicou um caso de estado crepuscular epileptoide neurastênico. O caso seguinte devo à narrativa do professor Bleuler, um senhor de meia idade, boa cultura, sem antecedentes epilépticos, chegou ao esgotamento devido a intenso trabalho intelectual por anos a fio. Sem outros sintomas prodrômicos, nenhuma depressão etc., tentou suicídio por ocasião de um período de férias, acometido por um autêntico estado crepuscular, atirou-se nas águas de um rio em cuja margem havia outras pessoas. Foi imediatamente tirado da água e tinha apenas vaga memória do acontecido. Em vista destas observações, é preciso atribuir à neurastenia uma participação importante nos ataques de nossa paciente. As dores de cabeça e a tendinite apontam para uma histeria relativamente leve, normalmente latente e que só aparece sob influência do esgotamento. A gênese dessa doença peculiar explica a afinidade dela com a epilepsia, histeria e neurastenia. Resumindo, a senhorita Elise K. sofre de inferioridade psicopática com tendência à histeria. Por causa de um esgotamento nervoso tem ataques de torpor epileptoide cuja interpretação ainda é incerta à primeira vista. Como consequência de uma dose incomum e maior de álcool, os ataques evoluem para um nítido sonambulismo com alucinações que se vinculam oniricamente a percepções fortuitas e externas. Após a cura do esgotamento nervoso também desaparecem os fenômenos histeriformes. No campo da inferioridade psicopática de coloração histérica encontramos fenômenos que trazem em si, como no caso acima, os sintomas de diferentes quadros clínicos, mas sem que possamos atribuí-los com certeza a nenhum destes em particular. Alguns destes estados já são, em parte, considerados como quadros clínicos autônomos, como, por exemplo, a mentira patológica, as fantasias patológicas etc. Muitos desses estados, porém, ainda carecem de um trabalho científico mais profundo, por enquanto, permanecem mais ou menos no campo do boato científico.
exibem esses estados as pessoas com alucinações habituais e as inspiradas, chamam a atenção dos outros sobre si mesmas, ora como poetas e artistas, ora como santos, profetas ou fundadores de seitas. A gênese da mentalidade peculiar dessas pessoas está, em grande parte, oculta na escuridão absoluta, uma vez que é raro conseguir submeter essas figuras singulares a uma observação mais exata. Considerando a importância histórica, em geral, grande dessas pessoas, parece imprescindível que se tenha material científico suficiente pelo qual possamos penetrar mais de perto no desenvolvimento psicológico de suas peculiaridades. Sem considerar os produtos, hoje em dia praticamente inúteis, da orientação pneumatológica dos inícios do século XIX, a literatura científica em língua alemã é muito pobre em observações competentes neste campo, parece mesmo haver certa aversão aos trabalhos neste sentido. O que sabemos de fato sobre o assunto devemo-lo quase exclusivamente aos pesquisadores de língua francesa e inglesa. Desejaríamos que nossa literatura fosse enriquecida sob este aspecto. Estas reflexões me levaram a publicar algumas observações que talvez contribuam para ampliar nossos conhecimentos sobre as relações dos estados crepusculares histéricos com os problemas históricos e da psicologia normal.